Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, seja bem-vindo ao meu canal ricardoventura.tv, principalmente nessa playlist do Não Minta Pra Mim, onde nós fazemos análises não verbais. E olha que legal, o pessoal do canal Terça Livre, que faz análises políticas, faz entrevistas e tudo mais, me convidou para ao vivo fazer análise da entrevista que aconteceu com o Gustavo Bebiano ali na Jovem Pan, no Pingo nos Is. Então eu vou subir aqui no meu canal a parte onde eu dou a minha contribuição. Se você quiser assistir análise política, entra lá no Terça Livre. Eu aconselho fortemente para você assinar o canal, para você sempre estar ali com opiniões diferentes sobre o cenário político. E você vai conhecer o meu amigo Paulo Araújo, o que me entrevistou e o que me chamou para que a gente fizesse hoje de manhãzinha essa análise em conjunto. Ele fez análise política e eu faço análise não verbal. E você vai ver o trecho onde eu participo, beleza? Então todos os detalhes estão aqui embaixo nas descrições e não minta pra mim, porque senão eu descubro. Tchau, 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 tchau. Ai, pera aí. Lembre-se de dar o seu like, o seu joinha, aperte o sininho, dê o seu like, aperte o sininho e deixe seus comentários aqui embaixo e compartilhe. Até mais. Tchau, 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 tchau. Mas para prosseguir aqui, né, com o nosso boletim da manhã, eu quero apresentar para vocês Ricardo Ventura. Bom dia, Ricardo, tudo bom? Bom dia, Paulo, bom dia a todo mundo aí que está nos assistindo da Terça Livre. E gostei, quase que derramou uma lágrima aqui com o seu editorial. Isso foi um editorial, senhor Paulo Henrique Araújo? Eu gostei demais. Eu posso dar até um adendo aí para como é importante a comunicação. Eu, como especialista em comunicação persuasiva, o quanto que é importante você ter justamente esse debate de interpretação. Porque quem tem a comunicação, quem detém a comunicação, ela detém o poder, cara. Então é muito simples para quem sabe criar um design de palestra, para quem sabe se comunicar e como se comunicar bem, você traz toda a atenção para você. Eu falo que se eu me trancar aí com, por exemplo, vamos falar aí, às vezes as pessoas não gostam nem de falar o nome, né? O cara virou quase que uma doença. Mas o Lula, por exemplo, se eu ficar meia hora com o Lula dentro de uma sala, ele me convence que eu sou mulher. Pela quantidade de design de oratória que esse cara tem. Então é muito, mas vocês não têm ideia de o quão perigoso é a comunicação. O Hitler, ele foi o que foi porque ele foi um grande orador. Essa que é a verdade. O Barack Obama foi o que foi porque ele foi um grande orador. Saca? Gandhi, a mesma coisa, ele conseguia juntar ali as hordas de pessoas através da ideia dele. Então, quem detém a informação e a comunicação, detém o poder. Por exemplo, eu não sigo tão a fundo a política quanto você, por exemplo, Paulo, você é um especialista nisso. Eu vendo aquela entrevista do Bebiano, me comove. A gente consegue saltar ali pontos incongruentes, mas eu, como um do povo, né, porque eu não estou a fundo diretamente na política, sabendo de várias outras coisas, eu como especialista em detectar incongruência numa comunicação, que as pessoas chamam de mentira, não é só mentira, você tem a mentira, a verdade, você tem a incongruência, você tem o nervosismo, você tem a calma, você tem a contundência, você tem a dúvida. Então, por exemplo, no meu canal, a gente não só encontra verdades ou mentiras, mas todo esse aspecto entre o preto e o branco, né? Você tem aí várias situações, aí, tonalidades de cinza, vamos dizer assim. Mas eu, por exemplo, e qualquer pessoa, ela se torna manipulável, que é o que eu até falo no meu último livro, né? Como manipular e persuadir milhares de pessoas. Se você fala o que a pessoa quer ouvir, com convicção, com detalhes, com estrutura de começo, meio e fim, você arranca aplausos. Não sei se você lembra lá do Odorico Paraguaçu, que tinha aquele rapaz lá, que era bêbado, e aí quando o Odorico terminava a frase, e principalmente numa apoteose, ele fala, é isso aí, Odorico! Então qualquer coisa que a pessoa diga com congruência, firmeza e detalhes,
as pessoas param, é como você disse, o cachorro assistindo o frango girando, né? Ele fica ali e só tem um tipo de informação. Então, antes de qualquer coisa, esse meu prólogo é para parabenizar aí você e o Terça Livre para ter essa outra visão, a outra forma de enxergar aquilo tudo que está acontecendo. Então, muito, muito parabéns. Estou aqui à disposição para que você quiser aí nos pontos cruciais aí dessa entrevista. Foi quase um palanque, né? Não foi uma entrevista, foi um palanque, né? Exatamente, exatamente, meu caro. E assim, nós separamos aqui alguns pontos, né, Ricardo, dessa entrevista, e eu gostaria de comentar aqui com você, um a um. Gostaria da sua análise. Podemos começar? Diga lá, vamos embora. Então, assim, ali em torno de 17 minutos e 50 segundos, o Bebiano ele tocou no assunto, né, sobre receber o diretor de Relações Institucionais da Rede Globo, né? O que você pode analisar disso daí para nós, meu caro? Tá. Exatamente em 17h50, mais ou menos, ele fala que não conhece o Toné, se não me engano, esse é o nome, né, do rapaz. E aí o que acontece? Ele trava a garganta, né? Ele trava a garganta e faz uma boquinha de incapacidade de compreensão. Então foi mais ou menos algo assim. Não conheço, né? E não sai, a coisa não sai. E o que acontece? O que é isso? O inconsciente, quando você está dizendo uma informação que não é verdadeira, ou que você não acredita, ou que não está em paz com você, ou que não está congruente com aquilo que você crê, ou se você tem uma informação que não é aquilo que você está dizendo. Então, por exemplo, vamos supor que eu falasse, por exemplo, né, quer ver eu gosto muito de falar isso para ficar bem fácil. Sabe quando você encontra aquela pessoa que você não deveria ter encontrado? Você menino, você menina, e aí você chega em casa, sua esposa ou seu marido fala assim, e aí, como é que foi? Não aconteceu nada? Não, foi tudo bem. Tudo bem. Então é a mesma coisa. Você sabe que tem uma informação e você não quer dizer essa informação. O seu corpo reage. Então ali, o que ficou para mim eu não conheço, eu não conhecia, nunca tive contato com o Toné. Muita incongruência ali. Posso afirmar que ele já conhecia ou que já teve contato? Eu não posso afirmar isso. Mas eu posso afirmar que esta afirmação de não conhecer o Toné antes, não saber da existência dele, não conhecê-lo, talvez até de forma pessoal, traz muita incongruência. Então eu acredito que sim, ele já conhecia o Toné de alguma forma, e de uma forma bem contundente, porque a garganta até travou na hora dele falar que não conhecia. Isso, a gente tem um outro indício disso também aí aos 18 minutos e 45 segundos, né? Ele dá um outro indício desse ponto. Exatamente. E aí, por conta disso, ele coça a cabeça, fecha os olhos de forma mais contundente, pisca com mais intensidade que o normal. Então, isso é muito... São vários pontos que acabam... assim, você não pode pegar um ponto só. Às vezes a pessoa não entende a linguagem não verbal, dizendo assim, então quer dizer que se o cara gaguejar, ele está mentindo, se o cara piscar, não. São tijolinhos que vão se colocando em cima. E aí a gente vê isso daí. Ele, mão na cabeça, fecha os olhos. Não, eu não sabia disso, eu não conhecia. Olhos piscando com maior intensidade. Então isso acaba sedimentando, sim. Ele já conhecia ou ele já teve algum tipo de contato com o Toné. Perfeito, meu caro. E nós temos um outro ponto aqui, aos 31 minutos, quando ele comenta sobre a Folha de São Paulo também, né? Nesse ponto que ele fala assim, porque a Folha quis colocar que eu... estava sabendo dos laranjas e tudo mais, e aí ele faz um desdém, que é isso aqui. Então ele desdenha essa informação da Folha que ele já havia conversado com o presidente, com o Bolsonaro, a respeito aí dos laranjas aí, acho que de Pernambuco, né, se eu não me engano. Exatamente. E aí ele desdenha dessa situação aí, que ele conversou sobre isso. Ali em torno de 33 minutos e 45, onde ele começa a falar mais aí sobre o Jair Bolsonaro, né? E aí você fez uma análise bem interessante sobre esse ponto, a mistura de sentimentos que existe para o Bebiano nesse ponto, né, Ricardo? Como eu digo, você consegue identificar, e obviamente você não vai entrar na cabeça do cara literalmente e abrir e falar assim, olha, eu sei exatamente o que está passando. O que você pega são indícios. Então ali foi uma mistura de felicidade com vergonha. Então, agora, vergonha do quê? Não sei. Vergonha por ter pisado na bola, vergonha por ter saído do governo, vergonha
mas foi uma mistura de felicidade, contar a trajetória do presidente, contar como, né, como eles conheceram e tudo mais, com a vergonha, né, com isso aqui. Então, era um misto de felicidade, você vê essas expressões de felicidade, mas travando aqui a boquinha, aqui, falando, que é a vergonha. Então, era um misto de felicidade e vergonha. Sim. Tem um outro ponto aqui, que acho que é um ponto bem espinhoso, né, dessa entrevista de ontem, que foi aos 41 minutos e 27 segundos, onde ele começa a comentar ali sobre a responsabilidade da grana do Laranjal. Ele começa meio que já terceirizando a culpa, né, pro Bivar, que é o presidente do PSL. O que você pode analisar ali, Ricardo? Porque no áudio ele fala claramente, não, se tiver alguma coisa, a culpa é do Bivar, eu não tenho nada a ver com isso. E aí quando ele vai se justificar, né, olha, eu quero justificar dizendo que a responsabilidade talvez não seja nem do Bivar, aí ele dá uma mexida de ombro, que quando o ombro mexe de forma involuntária, de forma involuntária, você consegue perceber isso claramente. É diferente, por exemplo, você fazer isso aqui. Quando você faz isso aqui, é quase um desdém, tipo assim, eu não sei o que está acontecendo. Mas você está falando, é como se eu estivesse falando com você, Paulo, e eu falar assim, não, eu não sei nada sobre esse assunto. E aí dá uma mexida de ombro involuntária. É impressionante isso. É uma das coisas bem legais. Então você que de repente quer pegar um namorado, namorada, né, o seu... tá falando, pessoa, deu uma mexida bem no momento crucial da resposta e é o que ele faz. E ele ainda dá umas alinhadas na cadeira. Quando você está incomodado, não é que todo o movimento que você faz na cadeira é indício de alguma coisa. Mas quando isso está junto de um momento específico, de um momento de alta tensão, você faz isso. Então, quando ele diz que o Bivar não tem culpa nenhuma, né, nessa situação toda, ele mesmo não tem essa congruência, ele mesmo não acredita nessa própria afirmação dele. O que aí torna a coisa um pouco mais complicada, né, dentro da situação. Mas assim, ó, pessoal, eu vou me ajeitar na cadeira aqui, mas não é porque eu não tenho convicção do que eu estou dizendo. Agora, vou pegar aqui me ajeitando no quadro. Exatamente. Então, você tem que tomar cuidado que a linguagem não verbal, ela tem que ver o contexto, ela tem que ver a situação, ela tem que ver tudo que está acontecendo, se tem uma pergunta, se não tem uma pergunta, e aí sim você pega vários indícios. Vamos lá. Sim, e aí, logo em seguida, né, ainda dentro desse ponto do Bivar, aí aos 44 minutos e 3 segundos, depois, pessoal, eu vou deixar esses pontos aqui, né, para vocês darem uma olhada também. De acordo com a lei, ele afirma que o Bivar estava correto, ele realmente tinha convicção do que ele estava dizendo? Não. Então, em 44, por volta de 44 mesmo, e aí ele gagueja, né, ele não sai aquilo, parece que ele tem dificuldade em afirmar aquilo, dizendo que o Bivar estava de acordo com a lei, e aí é que tá, né, porque é uma questão de interpretação. Depois lá no final ele explica, né, que tipo assim, tem que ter 30% de mulher. Então você catar qualquer pessoa, você pega até a tia do café, foi exatamente isso que ele disse, pega a namorada, pega a assessorista, pega a tia do café, enfia lá para dar os 30% de mulheres para validar a quantidade de homens. Então nesse momento quando ele fala, não, mas mesmo assim o Bivar estava de acordo com a lei e não sai, além dele fazer o desdém com a boca, né? Isso aqui, esse é o desdém. Então ele também não acredita muito nisso daí, que ele estaria 100% de acordo com a lei, o Bivar. Perfeitamente. E assim nós temos um outro ponto, aí a coisa começa a ficar cada vez mais indo para os desafetos, né? Aqui do Gustavo Bebiano, e quando ele começa a falar do Carlos Bolsonaro em torno dos 50 minutos. Aí é o seguinte, né? Quando ele começa a falar do Carlos, são empilhamentos de linguagem não verbais ali impressionantes. Então ele começa com desprezo, aí ele vai para a incompreensão, ele vai para o nojo e ele vai até para o indigesto. Ele faz até, é como se tivesse algo na garganta. Quando você fala de alguém que você não gosta, aquilo parece que você quer vomitar aquilo. Então ele sente muito desprezo e nojo do Carlos, mas muito. Chega a travar a glote dele, e quando você faz isso aqui é nojo. Ó. Então ele faz algum nojinho com desdém e chega até ao ponto de ser indigesto, que é mais do que nojo ainda. Parece que ele sente a glote fechar. Certo. E aí o próximo ponto que nós temos aqui também é uma questão bem complicada, né? Aos 55 minutos ele traz aí uma acusação sobre o Carlos Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro teve uma divergência com uma pessoa e que ia ter um membro da família dessa pessoa, ficou tão desesperado, deprimido com
o poder psicológico, né, que o Carlos Bolsonaro exerceu, que um rapaz até tentou aí cortar a própria garganta, ficou internado várias semanas ou dias, enfim. O que você pode nos dizer sobre essa afirmação aí também do Bebiano? Então, isso daí é o seguinte, é muito legal, assim, muito legal quando você vê isso na forma de retórica, né, de comunicação. Quando você pega um fato verdadeiro e acopla ele àquilo que eu quero provar, eu contamino essa verdade, esse fato verdadeiro, com aquilo que eu quero provar. Então, quando ele está contando da garganta lá do garoto, ele está extremamente contundente, ele está extremamente realista e verdadeiro. Então, eu acredito que esse fato aconteceu, pela linguagem corporal dele. Agora, mostrar que isso tem uma relação direta com o escárnio, né, o mal dizer do Carlos, é complicado. Aí é subjetivo. Então, isso é muito usado em você pegar uma coisa que é muito verdadeira e acoplar a algo que você quer validar. E você consegue, porque a psique, ela junta tudo de uma vez. E aí, como você fala, pô, mas é verdade, houve o garoto, houve né, a própria mutilação, então o que ele está afirmando em relação a isso também deve ser verdade. Sacou? É uma retórica que a gente usa para validar a informação que a gente está passando. Isso você pode usar na política, na venda, você pode usar na educação, você pode usar isso em várias formas para conseguir validar aquela oferta que você está, no caso a oferta dele é uma oferta ideológica. Então, às vezes, a gente não vê, às vezes, a comunicação como uma venda, mas toda a comunicação é uma venda. Toda a comunicação é uma venda. E é o que eu acredito, eu influenciar e seduzir, manipular o outro lado, que pode ser para o bem ou não. E vale ressaltar, né, eu vou só trocar um pouco mais em miúdos esse ponto que você comentou, Ricardo. Se eu cometer aqui alguma falha, você, por favor, me corrija. Mas o que o Bebiano fez foi pegar um fato que aconteceu ou possivelmente aconteceu com esse rapaz e ligar e responsabilizar o Carlos Bolsonaro por algo que de repente não tem relação nenhuma com o fato, né? Foi simplesmente contemporâneo. É isso aí, pode ser, exatamente isso. Porque o fato da garganta, eu arrisco aí 99% que aconteceu isso. Muito provavelmente, quase 100%, eu colocaria, tipo assim, isso aconteceu, pela quantidade de congruência que ele expressou isso. Agora, ligar isso com uma outra coisa, são outros 500. Exatamente. Bom, passando aqui para o próximo ponto, então, em 1 hora e 5 minutos, o Bebiano ele começa a falar, né, do apoio ao Bolsonaro e de como aí ele foi abandonado. E aí nesse ponto ele sente muito a saída, ele sente muito, ele crê piamente que ele foi necessário e foi contundente. Ele até disse que o Senna, para ganhar, precisaria estar dentro de um carro, e para o Bolsonaro ter ganho, ele precisaria estar dentro de um partido e um trabalho de partido. Então, ele meio que se sentiu, como a gente fala, né, aquele cachorro escorraçado. Então, ele se acoruja, né, ele se joga os ombros para frente e ele olha muito para o sinestésico. O que é o sinestésico? São as sensações. E aí ele olha muito para baixo, à direita e à esquerda também, que é o diálogo interno. Então, nesse momento, de verdade, ele está sentindo essa sensação de abandono, essa sensação de eu não merecia isso. Certo. E aqui um outro ponto que nós separamos, em 1 hora e 13 minutos, né, ele começa a falar da ruptura com o Carlos Bolsonaro, né, que ali é perguntado a ele se ele conseguia identificar quando começou isso, qual foi o momento. E eu não acredito que ele conseguiu identificar, talvez ele não quis passar qual foi o momento. Por quê? Porque quando ele fala que foi por volta de quando ele estava pensando em se candidatar e tudo mais, o que acontece? Na linguagem não verbal dele, então a verbalização dele, a retórica dele foi exatamente nesse momento, quando eu fui ser deputado federal, e ele também queria ser, aí depois ele desiste, fica com ciúme de mim, mas aí ele coça a cabeça, põe a mão no nariz, dá aquela jogada de ombrinho. Então são vários movimentos. Mas, Ricardo, quer dizer que toda vez que eu coçar a cabeça, vai ser isso? Não, ele coçou a cabeça em outros momentos. E até um momento ele coça até o nariz no final de uma cena, mas aquilo não significa nada, que nem agora. Passei a mão no cabelo porque eu quis arrumar, porque eu achei que meu cabelo estava desarrumado. Mas agora, quando você fala, Ricardo, você já esteve aqui no nosso estúdio fazendo uma entrevista, eu falo, então, mas sabe que quando eu estive aí, cara, a diferença?
Então, quando a pessoa começa a se manipular muito, de uma forma contundente, quando está sendo confrontada ou quando ela está dizendo alguma coisa, isso são muito indícios de que aquilo que ela está dizendo não é verdade. Então, eu acredito, assim, 90% de chance que esse não foi o momento da ruptura, né? Esse não foi o momento de ele começar a ter o embate ali com o Carlos. Por causa disso, ele coça a cabeça, coça o nariz, joga o ombrinho, então eu não acredito nisso. Certo. E em 1h17 ele dá uma declaração falando que se o Bolsonaro quisesse que ele saísse, ele pegava o chapeuzinho dele, né, e ia embora ali querendo passar a mensagem que não, eu fui fritado publicamente, né, era só ter pedido que eu saía, não sou bonzinho. Não, totalmente incongruente, porque você vê que ele faz o mesmo padrão, dele costa, né? Não, se o Bolsonaro olhasse nos meus olhos e falasse, não, eu não o cara pegaria o chapéu e saía, sem perguntar nada. E ele vai lá e coça a cabeça de novo. Ou seja, é uma das indícios de... E as pessoas, é assim, essa linguagem não verbal, as microexpressões são mundiais. Algumas de corpo, elas podem ter até uma contaminação regional, mas é muito pouca, assim, é muitíssimo pouca a diversidade até de anos diferentes, né? Você pode pegar em qualquer era, se você pegar ali, por exemplo, as estátuas e tudo mais, você consegue identificar se é uma estátua que está feliz, se é uma estátua que está triste, com vergonha, com desdém, com tristeza, com medo, com susto e tudo mais. E essa dele é muito, muito característica, ou seja, se ele está incomodado, ele coça a cabeça e é de forma imperceptível para ele, inclusive. Se você perguntar para ele logo em seguida, você já mexeu na cabeça? Ele vai falar não. Então, essa parte que ele fala, eu sairia tranquilamente, e aí... Não, com certeza não. Ele não é tão altruísta assim, não. Certo, Ricardo. E aqui nós temos Perdão. Nós temos aqui o último ponto, né, do que eu separei, que a 1h20 ele comentou que ele não aceitou outros cargos também. O que você pode dizer sobre essa declaração? É assim, o motivo dele não ter aceitado, eu não posso afirmar isso, eu não tenho nem como afirmar. O que eu posso afirmar é o que ele está sentindo naquele momento. E naquele momento, ele sente ali, justamente pelas microexpressões, tristeza, incompreensão e vergonha. Então ele sente essas três coisas. Tristeza, incompreensão e vergonha por estar contando esses fatos e ter tido essa reunião e ele não ter aceitado e tudo mais. Então, nesse ponto, ele diz, né, que ele não quer se vender e tudo mais, e ele está sentindo muita tristeza, incompreensão e vergonha. Perfeitamente, Ricardo. Bom, esse foi todos os pontos, né, que eu mapeei por aqui também aí com o seu grande auxílio. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar, meu caro? Em termos de design, né, como eu disse, ali foi tudo preparado para uma grande defesa. Então não houve um embate jornalístico no sentido de pegar os pontos mais precisos ou mais cabeludos ou mais apimentados. Você percebe que a retórica toda da entrevista foi toda para haver uma defesa do Bebiano. Isso que a gente consegue identificar. Perfeitamente. Ricardo Ventura, meu querido amigo, eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso Boletim da Manhã. As portas estão sempre abertas. No finalzinho do ano passado tive a grande honra de entrevistá-lo aqui, até ganhei um livro seu também aqui no nossos estúdios de São Paulo. É sempre um prazer falar com você, meu caro. E eu preciso te mandar um novo aí, ó. Já mandei pro Ricardo, depois eu vou mandar meu novo livro aqui para você, o Como Manipular e Persuadir Milhares. Deixa eu tirar aqui o foco aqui. Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Que esse aqui você vai gostar, cara. Você vê muito isso em tudo quanto é lugar. E convidar o pessoal aí pro meu canal, que é o Ricardo Ventura Oficial. Digita lá no Google, no YouTube, que você vai botar Ricardo Ventura, vai aparecer lá. E use e abuse de Ricardo Ventura, meu amigo. Sempre que precisar, eu tô aqui para falar aí sobre comunicação persuasiva. Valeu! Maravilha, pessoal. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
E aí galera, curtiu? Se você curtiu, deixa o seu like, aperte o sininho, deixa os comentários aqui embaixo, compartilhe. E se você quiser aprender mais, tem o nosso curso online. Você vai aprender isso que eu fiz de uma maneira simples, leve, divertida, sem precisar ficar aprendendo termos anglicanos, nomes difíceis, fórmulas e tudo mais, mas sim aplicando no seu dia a dia. Aqui embaixo tem as descrições e os links para você participar do curso online. Não minta pra mim. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.